Boa Bruno? noite, Carlos. Como é que vai? Tudo bom? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Tudo Então, bom. tudo ótimo. Melhor É um agora. prazer estar com você. Isso. Muito tempo que a gente não se falava, né, Bruno? Pois é, desde o final do curso, tem uns quatro anos já. Uns 4 anos. Ô, Bruno, aqui, né? Eu já acho que já te falei, né? Eu e o Luiz Pedrosa, a gente está aqui com o Instituto Ágia para discutir questões de administração da justiça no país, tentar levar a gestão, né, para o país inteiro. Essa é a missão, para ver se conseguimos aprimorar, né, a prestação do serviço judicial. E eu falei, ó, gente, tem que conversar com o Bruno, porque você teve uma participação muito boa no curso, depois você contou as coisas excelentes que implantou aí em Montes Claros. Então, o objetivo é esse, bater um papo a respeito, ok? Vamos lá, vamos lá. Para mim é uma honra, né, uma satisfação estar falando disso, porque mudou minha carreira, mudou minha vida. Né? Foi o melhor investimento. O melhor investimento que eu fiz na carreira foi ter participado do curso. Tem até uma história interessante, porque quando o curso saiu, o tribunal lançou o curso, ele convocou alguns juízes, né? E eu não fui convocado. Mas eu tinha acabado de ler seu livro, né? O livro de vocês, vocês dois, né? E eu estava doido, tinha acabado de assumir a vara primeira criminal, então, para mim era fundamental, né? Já estava até aplicando a metodologia, mas evidentemente sem a orientação de vocês, né? Então, quando surgiu, eu pedi ao tribunal autorização. E o tribunal falou assim, olha, você pode fazer, mas as vagas já estão preenchidas, então só se você arcar com as despesas de deslocamento e diária, né? Diária não, me chama de estadia nos dias, sem problema, não tem problema não. E eu repito, foi o melhor investimento que eu fiz na vida profissional, né? Que coisa boa, viu, Bruno, ouvir isso. E você realmente teve resultados aí impressionantes. Nós vamos falar a respeito. Mas me conta uma coisa, você já está há quanto tempo na carreira? Na carreira eu fui juiz antes na Bahia por 6 meses antes. Eu tomei posse em dezembro de 2002. 2002. Né? Em Minas eu tomei posse em agosto de 2003. Então vai fazer 18 anos em Minas, né? Deixa eu te falar, o plano seu é ficar em Montes Claros? Não necessariamente, né? Eu sou meio nômade também. A gente optou, minha mulher é baiana, né? A gente veio cá para ficar mais perto da terra dela. Mas os meninos já estão crescendo. Minha filha já está estudando aí em Belo Horizonte, está na aula online por enquanto, mas ela já está aí. Então, mais para frente a gente, né, provavelmente vai candidatar e tentar uma remoção para Belo Horizonte. Porque assim, você já conseguiria ter chegado aqui, se quisesse, ou não? Já. Tem colegas, então, tem uns 10 anos aí já. E eu optei por ficar no interior justamente para criar as crianças no ambiente do interior. Eu fui criado no interior, né? Tenho muito apego a isso, gosto muito da vida, da cotidiana do interior, mas chega uma hora, eu acho que já está na hora de mudar de área. Outro dia eu estava conversando com a juíza do Tribunal de Justiça do Piauí, e ela falou que assim, a carreira para chegar na capital lá está demorando isso, uns 18 anos. Mas eu falei, é muito, né? Porque acho que aqui em Minas é menos, e realmente é, né? Sim, mas eu não tenho nada a reclamar, não. Assim, eu sou sem pressa, sem atropelar as coisas, né? Eu gosto muito de vivenciar o presente, e aqui estou muito satisfeito aqui. Evidentemente, assim, ter essa perspectiva de mudar é por conta da necessidade de acompanhar a filha, né? De acompanhar os meus filhos, estão crescendo já, e é por aí. Isso. E você está aí na vara de Montes Claros há quanto tempo mesmo? Eu cheguei em Montes Claros em dezembro de 2014. Cheguei como juiz auxiliar. Então eu fiquei como auxiliar, auxiliando os colegas, todas as vagas estavam preenchidas. Em agosto de 2016, eu comecei a substituir como um colega aposentou na vara de família, na primeira vara de família, mas só foi o tempo da preencher, realmente de abrir o edital e preencher. Então eu tomei posse como titular da vara criminal, primeira criminal, em novembro de 2016. Aí desde 2016 estamos nesse processo aí. Tá certo. E você, quando chegou aí, como é que era a situação? Olha,
bem complicada, né? Vamos dizer assim, do ponto de vista assim, o gabinete estava lotado de processos, estava emperrado, aturrado, tanto o gabinete quanto a assessoria, né? Eu devia ter tirado foto, sabe? Porque hoje em dia, fazendo os planejamentos, a gente tira foto antes e depois, né? Eu devia ter tirado foto, porque não cabia o tanto de armário que tinha processo no chão, era um ambiente realmente meio insalubre lá. Na assessoria também, muita coisa, a gente não conseguia nem, a porta nem abria direito assim, porque tinha processo, né, atrás. Então, nós encontramos um acervo de 10 mil processos e realmente andamento processual aos trancos, né, aos alavancos, vamos dizer assim, e as audiências, a gente entrava na audiência sem saber se tinha sido intimado, se não tinha, se testemunha do réu, se todo mundo tinha sido intimado, parte, réu, vítima, né, o que gerava perdas significativas, né, de tempo, energia, dinheiro. Então a gente encontrou um ambiente de 10 mil processos. Sim, o que me deixou mais satisfeito é quando eu vi o mapa, assim, não dá para baixar um bocado de cara, né? Então, mas era um ambiente muito complicado, né, do ponto de vista estrutural. E aí coincidiu com o curso. Foi logo assim. E a competência aí é ampla, criminal, né? Ou não? Era ampla. Residual, vamos dizer assim, tirando o júri, tirando a execução penal. E na época, a gente já não tinha Maria da Penha. Maria da Penha estava com a segunda vara. Então era residual amplo, vamos dizer assim. E com 10 mil processos, não é isso? Com 10 mil processos. E a equipe? A equipe, quando você chegou, é a mesma que está hoje? Teve mudança? O que você me diz? Teve algumas mudanças, né? Tinha 5 servidores, um escrivão e estagiários, né? Dos servidores, o escrivão permanece, os três servidores permanecem ao longo desse tempo todo. Tivemos alterações em 2, né? Um foi cedido para outra vara, que foi inaugurada recentemente agora, provisoriamente, e por enquanto estamos com déficit de servidores, né? Um outro optou quis compartilhar os ensinamentos que recebeu, né? Que a gente conseguiu essa capacitação, quis compartilhar com a outra vara e pediu para sair, eu também não posso negar. Eu achei bacana a iniciativa dele, então ele foi, e estamos aí com esse déficit. Recebemos agora provisoriamente 2 servidoras que trabalham mesclado, né? Trabalham 2 dias para o tribunal, 3 dias para a gente, outra trabalha 2 dias e vice-versa, como se fosse uma só, né? Estamos aí com uma pequena dificuldade. Tá. E me conta uma coisa, o escrivão aí, ele é da carreira, você que indica, como é que tem funcionado? Ele é da carreira, de cargo de escrivão. Deve estar até assistindo a gente, o Edmilson. Deve estar na live aí. Mas aí é o seguinte, hoje em dia acho que o TJ já está permitindo que se indique o escrivão, né? Quando vaga o cargo, não tem isso? Sim, quando vaga o cargo, hoje os novos, né? São cargos em extinção, vamos dizer assim, né? Na medida que forem aposentando, tal, sendo extinto o cargo vai ser extinto e fica nomeado entre o juiz indica, né? Entre os oficiais de apoio para ser o escrivão. Tá certo. E aí você chegou, então, coincidiu mais ou menos com o início do curso, né? Acho que o curso a gente foi finalzinho de 2016, início de 2017, e aí você conseguiu aplicar alguma coisa aí na vara. Aplicar muito, né? Não foi aplicar pouco, não. Na verdade, assim, quando surgiu o curso, eu já tinha, então assim, eu assumi em novembro de 2016, então eu já tinha lido o livro, já estava aplicando, já tinha feito uma mini experiência lá na vara de família, comecei a fazer diagnose, comecei a fazer uma entrevista com o pessoal, e conversa, reuniões, fazer o planejamento para adotar o ritual e tal, mas acabei que fiquei só 4 meses, então não deu tempo de continuar, né? E aí, quando eu cheguei na primeira criminal, eu já comecei o mesmo procedimento de entrevistas e tal, e logo de cara eu vi que dava para fazer muita coisa, né? Plano de baixa de processos, mutirão de baixas, né? De cara eu vi que já tinha 1.200, cerca de 1.200 processos que a gente poderia baixar de cara, assim, facilmente, né? Houve uma certa resistência, vamos dizer assim, mas se baixar, a corregedoria pode, porque a norma da corregedoria fala que tem que esperar, por exemplo, de inquérito, né? De
flagrante medida protetiva. Flagrante taxado, flagrante já com decisão, sem recurso, e a norma da corregedoria fala que só pode baixar quando chegar o inquérito. Se o inquérito não chegar, não baixa. Não baixa. E aí tinha 400 flagrantes, tinha 800 medidas protetivas nessa mesma situação. Gente, vamos baixar. Ah, mas vai dar problema com a corregedoria. Então deixa dar problema com a corregedoria, não tem problema. Eu até conversei com a funcionária da corregedoria e disse, por que não pode baixar? Não, porque se baixar o auto flagrante, se chegar um inquérito, não vai distribuir por dependência. Você está certa disso? Eu acho que eu estou. Então vamos fazer o teste? Aí vamos lá, fizemos o teste, baixei, e chegou o inquérito, distribuiu, e deu a competência vinculada, né? Então não tinha justificativa, e aí a gente baixou de uma vez só aí, e já deu aquele impulso, foi queimando gordura, e a gente foi desenvolvendo as outras ações, né? Cartilha, rotina, né, reunião de gestão, meta, planejamento, e aí as coisas foram acontecendo, e o pessoal foi realmente, né, acreditando e vendo que dava resultado, e a gente foi fazendo um trabalho de prevenção de perdas, por exemplo, na audiência, que foi fantástico. Eu gostaria até de falar disso, porque é uma coisa que eu... Isso, mas aqui, sabe uma coisa que eu me lembro? A gente conversando, você chegou e falou assim, implantei uma cultura de baixa lá na minha unidade. E o negócio assim, todo mundo trabalhava bastante focado em fazer em baixas, né? Porque tem um efeito até psicológico, né? Porque você começa a ver o acervo caindo, você fala, ó, meu esforço está dando resultado, né? Está começando a ter sentido, né? Sim. Isso. Tem muitas pessoas que... eu também tinha, né? Essa visão de que a gente trabalha e entra mais processo, fica enxugando gelo, né? Mas aí quando você vê o resultado acontecendo, eu puxei o resultado hoje para me preparar um pouco para essa conversa, eu puxei o resultado desde a data, né, que eu assumi a dar até hoje, e peguei quantos processos entraram e quanto a gente baixou. Entraram 8 mil e tanto, a gente baixou 12 mil e tanto, né? Então assim, a gente baixou 50% mais do que entrou. Então isso é muito grande, as pessoas viam a redução real, né? E foi muito assim, aí gerou engajamento, gerou confiança, e as pessoas, o trabalho foi rendendo, e até hoje estamos aí colhendo os frutos. Ô Bruno, deixa eu te falar, e quantas pessoas tem na sua equipe? Contando assim com estagiário, terceirizados, você tem uma ideia assim por alto? Conta aí. Bom, tem uma assessora, 5, 6, 7 com escrivão, e temos 6 estagiários, então temos 13 pessoas assim, fixas. Assim. Porque eu falo o seguinte, tem locais com a sua situação, com uma equipe desse tamanho, com uma entrada, a entrada aí é o que por mês? Você tem uma média? Aí é que estava, né? Assim, antes da inauguração da nova vara e depois, né? Então nós temos a entrada atualmente até que baixou, graças a Deus, por conta do negócio do inquérito, né? Mas dá 100 e pouco, 110, 120, mas chegou a 200, 300, assim, nesse patamar, vamos dizer assim. E processo criminal é sempre mais complicado de lidar, né? Para poder baixar também o tanto de medida que você tem que fazer depois da sentença, depois do trânsito em julgado, né? Para poder efetivamente baixar o processo. Então... mas tem muita minúcia, né? Mesmo qualquer ato para fazer para fazer uma audiência, por exemplo, para o tanto de ofício, mesmo quando a gente otimiza isso, mas tem muita coisa para fazer, o tanto de banco de dados que a gente tem que alimentar, né? O tanto de providência que tem que... É muito mais complicado assim, movimentar um processo e movimentar para baixo do que processo civil, por exemplo, né? Na minha opinião, né? Sem dúvida. E me conta, como é que foi essa questão, então, da perda de audiência aí, do controle de perda? Pois aí quando a gente chegava na audiência, tinha lá, a pauta geralmente eram 3 dias por semana quando eu cheguei, né? Aí eu passei a ser todos os dias, e tinha dia que tinha 8 audiências, assim, né? No início, né? 8 audiências, a gente chegava lá e não sabia se tinha ou se não tinha sido intimados as partes, ficava aquela procura para lá no processo. Então a gente falou, não, vamos fazer um ritual. A doutora, inclusive, estava no livro, só. Controle da pauta, controle do expediente, expedição 30 dias antes, conferência 15 dias antes, né? Expede os mandatos, expede os ofícios 30 dias, 15 dias confere. Porque a visão que se tinha era que os oficiais não devolviam, se a justiça não devolvia os mandados.
Mas aí quando a gente começou a fazer o controle antecipado, a gente viu que não eram os oficiais, né? Os oficiais às vezes recebiam os mandados em cima da hora, 5 dias, 4 dias antes da audiência, não dava tempo de cumprir. Quando a gente começou a fazer o controle, as pessoas começaram a aparecer, né? Assim, as pessoas, os oficiais, os policiais, tal. Então, isso deu um impacto. A gente começou a fechar muita audiência, fechar assim, numa instrução só. Tinha processos que tinha 3, 4 AIJ, 5 AIJs, né, arrastando no tempo. E a gente começou com um fechamento assim, de 90%, chegamos a 92% em uma sentada. Né? Tivemos 4% de redesignação e só 4% de perda. Né? Mesmo assim, a perda é porque a parte foi intimada e não foi. Então tinha que ser condução coercitiva, ou enfim, tinha uma outra providência. Foi 90%. Isso levou a uma economia assim, de tempo que a gente tem até hoje, está otimizando até hoje, mesmo com as videoconferências. Né? E videoconferência híbrida e total, né? Assim, tudo por via remota, o que é muito mais difícil de fazer. Aqui, e com a pandemia, né? A pandemia chegou aí ano passado, vocês estavam lá sempre no trabalho, vocês só têm autos físicos, como é que funciona? Não entendi. Repete, por favor, Carlos. Vocês têm autos físicos ou já estão no PJE? Como é que está a situação da vara? Pois é, ainda estamos nos físicos, né? Estamos em vias de começar o PJE, acho que o PJE começa previsto para agosto, salvo engano. Então, todos os autos são físicos. E a pandemia nos pegou nessa situação. Quando o tribunal suspendeu o expediente, foi dia 17 de março, dia 18 já não tinha audiência, ou foi 16 e 17, algo assim, de março de 2020. Ele suspendeu o expediente, então escala mínima de servidores, o resto ia ficar em casa. Ficar em casa sem auto eletrônico, né, sem PJE, como é que a gente vai fazer? Ia fazer nada praticamente. Né? Então a gente pensou rapidamente alguma proposta para deixar o povo ocupado, né, vamos dizer assim, e sem perder sem ficar muito impactado, né? E a gente propôs, né, para eles que a maioria trabalhasse com sentença, porque a gente tinha um gargalo de sentenças muito, muito alto ainda. Isso por quê? Porque a gente, quando eu cheguei, a gente já tinha um acervo, assim, umas 500 sentenças para dar sentença, e como a gente começou a fechar muita audiência em uma só sentada, a conclusão de sentença aumentou muito, né, e a gente não conseguia regularizar isso. Então a gente propôs para eles, para a gente conseguir regularizar finalmente essa questão das sentenças, que eles levassem sentenças para casa. Cada um levaria 10 sentenças. E era gente que nunca tinha feito sentença ou já tinha uma experiência? Nunca tinha feito. Tinha servidor que não mexia com isso, estagiário, que estava estagiário na secretaria e alguns estagiários do gabinete. Então a gente propôs, mas eles tiveram a resistência inicial, alguns propuseram, e outras varas também, não, a gente não vai mexer com isso, não, porque o seu juiz está inventando e tal. Chegou a ver esse comentário, né? Mas a gente propôs e disse, gente, vamos fornecer uma cartilha, nós vamos entrar com um aplicativo, né, instantâneo de mensagens aí para a gente trocar ideia e ir evoluindo, e vamos tentar. Né? Aí eles toparam, a gente deu 10 processos para cada um, inicialmente com prazo, né, de retorno, acho que uns 10 dias ou 15 dias, inicialmente, eu não lembro quanto foi, e a gente foi fazendo fluxo. E as coisas foram acontecendo, e a gente foi dando feedback assim, imediato. Eu corrigia as anotações, né, corrigia a minuta, inseria, e na próxima, o outro modelo, a outra minuta já vinha com essas correções, né, das próximas sentenças. E as pessoas foram gostando, principalmente estagiários, né, estagiários gostaram muito, mesmo os servidores. E ao final, a gente fez 415 sentenças em menos de 90 dias, inclusive de processos complicados, processos de crimes tributários, crime de responsabilidade de ex-prefeito, né, crimes gravíssimos, né, de estupro, de latrocínio, tudo entrou no bolo. Né? Assim, a gente ficou muito satisfeito com o resultado, inclusive eu fiz menção a eles agora recentemente, porque realmente, assim, eles não me deram depoimento, eu fiz questão de publicar isso, né, de mandar para a assessoria de comunicação do tribunal, porque a satisfação dos servidores, né, assim, eles mesmos de vencer a desconfiança própria, eles foram criando a autoconfiança e foi desleixando e foi fantástico. Não, e para o estagiário isso aí é uma maravilha, mesmo para o servidor, né, Bruno? Porque sim. Eu falo assim, é um aprendizado, né? Sim, sim. Você está lá assim, Pode falar.
Não, porque assim, você, às vezes as pessoas, elas estão lá fazendo o serviço, se acomodam com aquilo, às vezes trabalham muito bem, né, fazendo o que... Mas é sempre importante a gente fazer tipo um rodiziamento, né? Ó, você sai desse setor, começa a trabalhar aqui e tal, não sei se você já fez essa experiência. E você colocá-los para fazer sentença é basicamente isso aqui, ó. Você não tem essas competências, talvez, aqui, você vai começar a desenvolvê-las, vou dar toda orientação, acompanhamento e tal, e no final eles desenvolveram. Sim, sim. A gente tem esse rodiziamento, ele é um pouco mais lento, mas a gente tem. A gente vai rodiziando os estagiários justamente para facilitar. Assim, eles vão saindo também, né, vão mudando. Agora mesmo a gente está adotando, recebendo mais um do gabinete, que estava na secretaria, outra vai assumir a audiência, e eu tenho ideia também de manter um tipo de rodiziamento contínuo, vamos dizer assim. É uma experiência mais desafiadora, vamos dizer assim, porque fica, né, 3 dias na secretaria, 2 dias no gabinete, é mais difícil. Mas eu tenho pretensão de implantar mais para frente. É isso, e ainda que também, eu falo assim, talvez entre os servidores da secretaria, eu não sei, lá tem muito coringa, gente que faz de tudo, ou não, não, esse aqui ele só cuida disso, aqui só... Então, de vez em quando, de mês em mês, né, meses em meses, vai mudando para poder Sim, pegar os... eu deixei muito à vontade no início. No início era por dígito, inclusive, o trabalho, né? A divisão das tarefas era por dígito. E existia essa cultura do dígito, existe, né? Cada secretaria tem a sua peculiaridade, né? É a forma de trabalhar. E eu propus que se adotasse, e que eles pensassem, talvez, na mudança para tarefa, e ficou de decidir numa reunião de gestão. Quando eu marquei a reunião de gestão, eles já tinham decidido, né? Eles mesmos, não, vamos tentar assim por tarefa, assim, e foi, né? E se houver mudança, vocês ficam à vontade para pedir o redizeamento, se vocês estiverem achando a atividade muito monótona e tal, mas deu certo e até hoje eles não pediram a alteração do sistema, né? E a gente caiu, reduziu o número de servidores, nós temos com menos servidores por conta dessa criação da vara nova, né? A gente cedeu um para lá, mas está funcionando bem por enquanto, evidentemente. Com o impacto da pandemia, que eu também gostaria de falar, a gente optou por priorizar outra situação, que foi justamente a audiência. Sim. Ô Bruno, e outra coisa, você notou, houve uma melhora assim, no serviço quando você passou do dígito para a tarefa? Sim, sim. O dígito para a tarefa foi mais, a parte ficou mais específica, os setores, né, ficaram mais especialistas naquela determinada situação, né? Expedição de mandato, setor de publicação, né? Setor de... Qual que é o outro setor? Agora vai esquecendo, né? São 4 ou 5 setores lá. Deixa eu recusar uma ligação aqui. Então, assim, quando começou, a gente teve menos erros, menos perdas, as pessoas foram ficando... Essa questão da audiência, por exemplo, a gente praticamente não tem perda, é uma coisa muito que a gente faz questão de ressaltar, é muito pouca perda. E assim, isso, viu? E a audiência, por exemplo, a gente ainda, apesar de estar fazendo audiência todo dia, né, 4, 5 por dia, a gente ainda tem uma pauta de crime leve muito extensa, né? A gente está marcando ainda para 2023. E por conta da pandemia, a gente ficou sem fazer uns 4 meses de audiência, né? Depois que a gente voltou com as videoconferências. Então, o prazo, vocês já falaram disso no curso. Quando você marca audiência para daqui a um ano e meio, é um tempo perdido para o processo, né? Para a parte, vamos dizer assim, é um tempo perdido. O processo fica lá dormindo, né? Esperando a data da audiência. Então, se a gente concentrar esforço e não perder a audiência, a gente está poupando, né, energia, poupando dinheiro, né, poupando, facilitando o andamento razoável, incrementando o princípio da duração razoável do processo. Então, a gente faz tudo para não perder a audiência, né, intimar todo mundo, conferir todo mundo, fazer a checklist direitinho de que todo mundo está intimado para fazer. E assim tem ocorrido. E agora vai no automático, né? O pessoal já deve estar tão treinado, né, para não... Porque os índices são muito bons, você tem uma perda. Então, uma vez eu fui lá no TRT de Campinas, é a Justiça do Trabalho, né? Pode ter alguma variação. Mas eu lembro de uma vara lá que ela tinha um índice de redesignação de audiência de 38%. Deixa eu falar. Muito bom. Só de você bater o olho no número desse, você pensa assim, ó, essa vara não funciona. E aí eu comecei a olhar os outros indicadores, você via que era uma vara problemática, né? Então, assim, isso é um indicador fantástico.
Um outro indicador que eu gostaria de saber, qual que é o prazo de audiência? A sua última audiência está para quando? Tem ideia? Tem. É porque eu te falei. A minha audiência de réu preso eu tenho para daqui a 30, 40 dias. Sim. Para conseguir enxugar bastante. De crime grave, a gente tem até um ano, no máximo um ano. A gente, o segundo semestre eu consigo encaixar estupro, tal, a gente consegue encaixar. Agora, de crime leve, né, de crime furto, aí a pauta ainda está em maio de 2023, mesmo depois de todo o processo, né? Isso por quê? Porque eu faço 4, 5 por dia e conseguimos fechar bastante, mas eu saio rouco, né? Às vezes eu saio rouco da audiência. E assim, antes da instalação da vara nova, eu fazia, depois das instruções, eu fazia as custódias. Né? Eu fazia umas 8, 9, 10, às vezes as custódias tinham 3, 4. Eu saía completamente destruído das audiências. Né? Assim, ocupava muito tempo a audiência. Graças a Deus, hoje tem 5. Então a gente não consegue fazer mais. Mas a gente já tem, inclusive, proposta para regularizar isso. Né? Isso depende da digitalização dos processos e depende da mão de obra extra, vamos dizer assim, juízes e servidores. Com o mecanismo da videoconferência, a gente tem essa possibilidade, sem custo para o tribunal. Né? E tinha o juiz de outras varas podem prestar auxílio, né? Promotores podem fazer audiência de onde for, mas para isso a gente precisa da digitalização de processos. Né? Os nossos autos ainda são físicos. E a digitalização do processo consome uma energia muito tempo. Né? Eu até falei disso recentemente. Para fazer uma digitação de processo de 100 folhas, por exemplo, 60 minutos, mais ou menos. Né? Assim, 1h30, dois volumes, 3 volumes. Tem processo que, com tal volume, você tem que passar o dia inteiro do expediente, é pouco, para digitalizar o processo. Então, assim, toma muito tempo. E a sua equipe aí da secretaria que está fazendo isso? A minha equipe da secretaria que está fazendo. A gente pediu um scanner lá, recebeu. Então, gasta muito tempo com isso. Então, a gente não consegue fazer mais do que isso. Evidentemente, chegando o PJE, aí sim, aí vai dar essa possibilidade de fazer, de propor, né, fazer pauta extra, pauta dupla, né, evidentemente com auxílio de colegas, né, porque senão também vai congestionar a sentença depois, né, mas a gente tem essa proposta. Eu falo assim, tudo tem que também pensar, né, tentar pensar fora da caixa, mas às vezes realmente a solução não está ao nosso alcance, né. Nós estamos aqui num curso com a Justiça Federal lá da Bahia. E aí tem uma vara em Ilhéus, a vara federal, tem 25 mil processos na vara, competência ampla. E aí eles estavam lá nessa questão de digitalização, um trabalho danado, tudo. Aí o diretor do foro lá de Salvador falou que, estou mandando um caminhão para vocês segunda-feira, bota todas as execuções fiscais, 5 mil processos, nós vamos trazer para Salvador, digitaliza aqui e resolve o seu problema. Assim, pelo menos já melhora, né? Então, assim, às vezes precisa de um esforço extra desse, né? Porque a gente não tem fôlego, né? Não tem braço, muitas vezes, para uma medida como essa, né? Sim. Aliás, assim, só para fazer uma referência, tem que fazer essa referência, antes desse mutirão de sentença que a gente fez, a gente já tinha recebido um auxílio do tribunal, justamente por conta dessa situação, que a gente estava fechando muitas sentenças, muitas audiências e tinha muitas sentenças. Então a gente pediu auxílio para o projeto de pontualidade, eles deram 220 e tantas sentenças, 225 sentenças. Né? Então, foram juízes auxiliares, juízes que cooperaram, né, cooperadores. Então, esse auxílio extra, esses mutirões, às vezes, pontualmente, faz toda a diferença, né? E você controla os setores, né? Sim. Ô, Bruno, uma outra coisa que eu me lembro que você, depois que o curso finalizou, a gente ainda teve um contato, você começou a ter uma interface muito boa, não com delegacia de polícia, acho que principalmente, não sei se eu estou certo. Sim. Como é que foi esse projeto? Sim. Graças a Deus nós temos uma interface excelente com o Ministério Público, né, com as promotoras com as quais eu trabalho, promotores de maneira geral. Eu fui promotor, né, então não sei se por conta disso também facilitar as coisas. E delegados de polícia, a gente fez uma reunião grande, né, reunião enorme, por conta dos inquéritos, né? Grande parte do acervo era de inquérito. Então a gente chegou e propôs um plano de baixo. Só tem inquérito que está aí na delegacia tem 3, 4, 5 anos. Né? Está empatando aqui. O meu mapa figura, né? Não sei se hoje ainda é assim, mas pelo menos até pouco tempo era. No curso, eu, inclusive, falei isso. Nós somos julgados pelo CNJ pelo índice de baixo, né? Que é o que entra dividido pelo que sai.
o inquérito entra como um ativo nosso, né? E a gente não tem participação efetiva no inquérito, né? O delegado, o promotor. Eu lembro você reclamando isso mesmo. Você falando, isso aí não está no meu controle. E a gente não pode gerenciar o inquérito via de regra. O promotor vai oferecer denúncia, o promotor que sabe se vai denunciar ou não, se quer mais diligência ou não, né? Então, assim, não depende de mim via de regra, né? Para andar. A gente só interfere em algumas determinadas medidas. Eu não posso ser responsável por gerir inquérito, eu até criei esse caso. Mas, enfim, não sei se hoje mudou ainda, mas a gente chamou atenção e a gente conseguiu fazer com que as promotoras parassem de fazer aquele despacho automático de concordar com o retorno do inquérito para a delegacia, quando estava claro a prescrição, por exemplo, uma prescrição, né? Então a gente conseguiu baixar muito, mas foi muito mesmo. Não só isso, na reunião, que foi muito bacana, a gente apresentou falando, qual que é a pauta que o Ministério Público defende, né? Vamos dizer, de como prioridade, quais são as prioridades de processo que vocês desejam. Eles falaram, a gente pautou, a gente priorizou, por exemplo, crime grave de roubo, violência, né, de estupro. A gente pautou um bocado, a gente tem um bocado de sentença de estupro, né, na vara, nesse mutirão aí, por exemplo. Então, a gente foi muito, né, e também só, agora vocês vão nos dar um pouquinho, a gente vai ajudar com vocês nesse aspecto, e também nós queremos um pouquinho de ajuda, né, questão de intimação, né, de dispensa de prazo, de recurso, que facilita demais a baixa, não vai recorrer já, né, então, assim, essa interface é constante, e tem facilitado, tem feito a diferença. Uma coisa que a gente sempre fala, tipo assim, né, às vezes tem uma não conformidade, um problema, e aí a gente vai investigar a causa, tem causas controláveis e causas não controláveis, né? As controláveis, digamos assim, é aquela que a gente consegue intervir e produzir, né, a solução. A não controlável, dependendo do tribunal, depende do CNJ. Então, aparentemente, nesse caso do inquérito, eu me lembro você falando, mas a gente não tem responsabilidade por isso, é uma causa não controlável. Falou, tem que mudar aí a regulamentação, alterar o sistema de medição lá do CNJ, dos indicadores, para poder resolver a questão. Mas, ainda assim, né, a gente tem uma margem de atuação muito grande, foi o que você fez. Você chegou e falou assim, embora seja não controlável, deixa eu tentar chegar até o limite daquilo que eu não consigo controlar. E você fez as reuniões, conversou com o delegado, o Ministério Público, e teve um resultado muito bom, que repercutiu diretamente no seu acervo. Muito, ajudou muito a baixa, né? Até hoje está adotando o mesmo critério. Até hoje, inclusive, teve um colega meu que postou, né, questionando, gente, a gente não pode arquivar de ofício, né? Inclusive, mostrou até um resultado de uma correção parcial do tribunal, falando que já tinha 7 ou 8 vezes que ia, indo e voltar da delegacia sem diligência nenhuma, o juiz arquivou de ofício, o promotor recorreu, né, e o tribunal manteve, falou que não, isso é sem justa causa, né? Então, assim, é uma discussão que a gente pode, inclusive, fomentar, porque isso impacta o nosso julgamento. A gente está sendo medido por esse índice de julgamento. Né? Se a gente está sendo medido, a gente tem que fazer alguma coisa, pelo menos, já tem que provocar, pelo menos, nessa discussão. Exatamente. Ô, Bruno, e outra coisa, na pandemia, né? Você vai me contar aí o que aconteceu, mas antes, só para falar das audiências. Que impacto que teve aí? Vocês faziam já muitas audiências, essas audiências, o índice de perda, né, era mínimo. Com a pandemia, mudou isso? Acelerou? Melhorou? O que houve? Pois é, quando surgiu a pandemia, o expediente foi suspenso, né, então nós não tivemos audiências, enquanto o tribunal buscava a plataforma, né, de solucionar o meio, que foi o CNJ possibilitou também através da videoconferência. Nesse intervalo aí, a gente foi março, final de março, né, 15 dias, abril, maio e junho, a gente concentrou esforços nessa sentença. A videoconferência foi surgindo lá para, acho que final de abril, início de maio, se não me engano, e a gente optou por não começar, porque a gente estava na sentença. Quando acabou a sentença, a gente voltou às audiências de ir preso. Então, a gente tinha que digitalizar. Começamos por poucos por dia, 2 processos por dia. Aí, quando a gente foi vendo que foi dando certo, era um expediente um pouco mais complicado, era híbrido, né? As pessoas ainda vinham, as testemunhas vinham ao fórum, e a gente fazia, por 20, eu também ia, não ficava em outra sala,
e promotor, advogado, em outras virtualmente, né? Quando a gente viu que estava dando certo e não estava tendo, né, estava dando condição, a gente foi aumentando e foi a partir de setembro a gente voltou com a pauta cheia. A gente voltou com a pauta que a gente já tinha marcado 2 anos antes, preso e solto, na mesma proporção. Aí criou um impacto maior para a secretaria, porque a digitalização, né, é muito mais, o expediente é muito mais complicado do que um expediente normal de audiência presencial. Mas, então, assim, alguns setores, e como a gente perdeu funcionários, alguns setores ficaram prejudicados, mas a gente está optando por priorizar as audiências, justamente por conta daquele problema de... Já ficamos 3, 4 meses sem audiência, para ficar mais, né, sem, então a gente optou. E as perdas, aliás, o índice de eficiência continua o mesmo, praticamente. Né, assim, é uma coisa... E eu te falo até que às vezes melhora a qualidade, porque quando o som está perfeito, o som, e tem muitas audiências que são assim, o som está perfeito, é uma coisa, assim, até melhor do que a audiência presencial, porque a audiência presencial a gente só filmava a testemunha, ou o réu, né? Agora tem todo mundo falando, e todo mundo, a expressão, a linguagem corporal, a gente pode ver. Então, a gente está com índice, a qualidade, para mim, tem melhorado. E fora que a gente está ouvindo pessoas de todo o Brasil, né? Trabalhando com profissionais de todo o Brasil, a videoconferência possibilitou isso, e sem pedir precatória, né? Mudou a questão das precatórias com a possibilidade de fazer tudo na audiência. A gente pega o número, não foi intimado, pega o número da testemunha aí, pega o e-mail, manda um convite, espera um pouco, tem que ter mais paciência. Realmente, as videoconferências exigem mais paciência da gente. Mas uma vez feito, resolve, e a gente está praticamente com o mesmo índice. Mês passado, por exemplo, a gente fez 76 audiências de instrução e julgamento, antes a gente fazia 80, uma média de 80, essa média. Né? Então, a qualidade manteve. Evidentemente que alguns setores estão, né, não estão, às vezes, tão em dia quanto estavam, mas a gente tem priorizado isso, acreditando que com a virtualização, com o PJE, a gente vai poder, mais para frente, aliviar e vai poder aproveitar a nossa visão, que a gente vai aproveitar essa virtualização para facilitar depois a mutação para o PJE. Aqui, eu fiz assim um levantamento com algumas varas da Justiça Estadual lá do Tribunal de Justiça do Piauí, aquelas que precisavam de fazer audiência, vara de família, vara criminal, juizado especial, acabou que tiveram no ano 2020 uma pequena ou grande queda, sabe, na produtividade. Porque, né, até engrenar no sistema de videoconferência, tudo e tal. Mas parece que você teve a impressão que a pandemia até ajudou aí. Foi por causa do projeto de sentenças ou teve mais alguma outra coisa? Ou a impressão minha equivocada? Não, assim, por conta do projeto de sentença, a gente ficou um tempo sem fazer audiências, né? A gente se preparou para as audiências, a gente foi fazendo testes, né? E quando a gente viu que estava dando certo, evidentemente, eu assim, não vou te falar que a pessoa da secretaria não tenha reclamado algumas coisas, né? Porque realmente o expediente, não só para a virtualização, mas para mandar convite, requisição. Às vezes, como a gente... tem esse negócio também. A gente estava começando a fazer audiência híbrida. Quando entrou a onda roxa, né, quando a gente passou pela onda roxa, a gente suspendeu, porque o tribunal suspendeu de novo, agora em março de novo, né? A gente suspendeu uns tempos aí. E a gente voltou a fazer tudo priorizou a audiência totalmente remota. Ou seja, as pessoas não precisariam ir ao fórum. De onde que elas estivessem, a gente ia ouvindo. E aí é mais complicado ainda, porque é questão de acesso, de conexão, de áudio, de até botar a testemunha afim lá com o sistema. Assim, é muito mais paciência. Mas ainda assim tem funcionado bem, como eu estou te falando. Então, assim, para mim tem valido muito mais, eu acredito nessa prioridade de manter essas audiências, porque a perda vai ser menor, mas o impacto vai ser menor na nossa vara. A gente está conseguindo manter a produtividade. Tá? Os processos estão indo para sentença, está tendo sentença, consequentemente vai ter baixa, né? E mais para frente a gente conserta as questões eventualmente que ficaram lá, os setores que ficaram prejudicados, expedição digital, né, expedição de mandados diversos. Ô Bruno, você falou aí de expedir requisição, tal requisição para quem que vocês costumam enviar? Polícia, né? A gente por e-mail, né?
Foi requisição por e-mail. Os policiais se apresentarem, né? E a gente pede você apresentar, pede o e-mail e pede o telefone, né, dos policiais. A gente tem até um banco de dados que eu já até falei isso no curso, né, que parece que é maior do que a do polícia, né? Os policiais não acham, a gente conta, porque quando eles vinham para depois a gente pegava o telefone deles. E a gente ligava e falava. Eu já falei com pessoas que estavam no caminhão, né? Já falei com pessoas que estavam na roça, né? Assim, vamos tentar. Tem que ter paciência, mas tendo boa vontade, a gente consegue fechar muito mais audiência do que a gente estava fechando. Justamente porque não precisa a pessoa vir ao fórum. Né? Tem essa facilidade de vir. Alguns juízes ainda acham que tem que. Os colegas eu respeito, tal, que não quer agendar por videoconferência, quer agendar que ela compareça ao fórum da comarca onde ela esteja, mas eu sinceramente não tenho notado perda de qualidade na audiência ouvindo a pessoa de onde quer que ela esteja. Evidentemente, alguns processos mais graves, de violência sexual, por exemplo, a gente pede para todo mundo vir, porque é mais delicado no fórum, mas os demais, o feijão com arroz, eu sinceramente não tenho visto perda de qualidade, muito pelo contrário. E assim, talvez para você não dê para sentir tanto, né? Porque seu índice de audiência realizada era muito alto. Mas assim, eu já vi unidades aí na Justiça Estadual em outros estados que assim, eles começaram a perceber que depois da videoconferência aumentou muito o nível de finalização de audiência. Sim. Então, eles ligam lá para o policial militar, ele está lá na viatura, estaciona, vai, às vezes no WhatsApp, presta depoimento. A sua diferença é que você já tinha um índice muito elevado, mas assim, acho que tem uma tendência ainda acho que dá para chegar no 100%, hein? De aceleração, porque assim, a gente consegue ouvir na hora, assim, a precatória, não tem mais precatória praticamente, né? Mudou. Você tem a regulamentação da precatória no tribunal, que é sala passiva, você pode deprecar para o juiz agendar e você mesmo faz. Você não precisa, em princípio, tem às vezes uma necessidade de sincronização da sua pauta com a pauta do juiz lá, mas eu nem perco tempo com isso. Eu falei para o pessoal, gente, eu não perco tempo em agendar sala passiva, não vou ligar para o juiz. Eu vou pedir para a parte, Ministério Público e Defesa, indicar e-mail e telefone da testemunha. E a gente tem feito e tem ocorrido, a gente tem falado com as pessoas estão sendo ouvidas. Né? E aí resolve o problema. Eu acho que isso é fantástico, esse sistema. E eu estou te falando, não notei, mas evidentemente assim, tem testemunhas que estão no mesmo ambiente, com o mesmo celular. O princípio da incomunicabilidade vai ferir. Às vezes fica mais complicado. Se você vira assim, aí você pede para vir cá. Mas, assim, testemunhas às vezes são parentes do réu, já não prestam compromisso de dizer a verdade, são informantes. São assim, você tem que, acho que, relevar. E muitas das coisas eles já prestaram depoimento no inquérito, então está lá o depoimento deles, facilita muito. Eu acho que a gente tem que tentar. E tentando, a gente tem assim agido, né? Tem assim conseguido. Sim. Por enquanto, não tive problema, por exemplo, de anulação ou de reforma de sentença por conta disso. Deixa eu te falar, e o tribunal julga rápido os recursos? Como é que tem funcionado? Sim, em regra, sim. Em regra, 3, 4 meses, o processo dá a volta. Em regra, né? Assim, eu acho que eu tenho essa noção de que o processo demora muito mais na nossa. Como eu te falei, a gente marca audiência de réu solto, crime leve daqui a 2 anos, por falta de pauta. Não é por falta que a gente não quer, é por falta de pauta, né? Falta de condição ainda. O tribunal não, o tribunal como o processo já está instruído, a sua tese, né, limitada, ele tem julgado, em regra, pelo menos na minha percepção, 4, 5 meses volta. Muito bom. Deixa eu te falar, e prescrição aí, como é que tá? Tem? No início tinha muito, né? Tinha um bocado, porque... Inclusive, chegava na audiência e dizia que o processo está prescrito. Só, gente, para que a gente vai marcar uma audiência com processo prescrito? Né? A gente fez um trabalho com os promotores, inclusive, para pena e prescrição em perspectiva. Polêmico, não sei o que. Gente, aí eu mostrei para os colegas, gente, a gente vai marcar, a gente já sabe qual vai ser a pena do sujeito. A gente trabalha com isso todo dia, né? A gente está perdendo tempo, energia e dinheiro. Né? Para que a gente vai dar? Então, assim, a gente tem uma enxugada bastante, peneirando bastante nesse aspecto. Conseguiu convencê-los? Consegui recorrer. Alguns colegas pediram para alguns promotores pediram para eles não partilhem deles a intenção. Não tem problema não, eu dou, a senhora não recorre, fica por isso mesmo. Beleza.
Mas aí eles viram isso, porque a gente começou a pautar crime atual, começou a pautar crime mais recente, vamos dizer assim, né? Crime entre aspas, né? Porque o réu também tem direito de responder, né? O acusado, né? A gente não pode fechar a questão quanto a isso. A gente começou a pautar processos recentes. Então, isso deu um resultado. Isso que eu falo, assim, Carlos, falei até segunda-feira, quando eu recebi uma homenagem, e fiz questão de homenagem. Me conta aí. Calma, deixa eu só falar o que eu ia falar, que eu perco o rumo. A gente tem, com essa gestão, a gente está conseguindo dar concretude ao princípio da duração razoável do processo. Né? Assim, condenação ou absolvição é questão de prova, é questão de entendimento, às vezes, por vezes, é questão de sorte. Às vezes a testemunha não comparece, né, dispensa, mas a gente tem que fazer o esforço para que o processo seja julgado da forma mais rápida possível e com a maior qualidade possível. Né? Só assim, eu acho que esse é o melhor meio de se combater tanto a impunidade quanto as injustiças. Então, essa gestão nos proporciona, isso não dá muita... A gente vê, se sente gratificado quando tudo acontece, né, nesse sentido de melhorar, otimizar cada vez mais o serviço. Eu ia te falar que eu recebi a medalha, recebi uma homenagem, e eu fiz questão de homenagear os servidores. Eu fui segunda-feira agora, eu recebi uma homenagem da Corregedoria, medalha desembargador Rui Gutierrez, por destaque, né, servidores e juízes destacaram no ano anterior, né? E eu fiz questão de ressaltar que essa medalha é fruto do processo de gestão e é fruto de um trabalho coletivo. Um trabalho coletivo que foi possibilitado pela gestão. A gestão, né, mudou a minha carreira, eu tenho um antes e um depois. Né? Eu tenho colegas que sabem disso, deve estar até me assistindo aí, como eu penava, vamos dizer assim, antes da gestão, como eu às vezes sentia frustrado e tal, e como minha vida profissional, minha carreira melhorou significativamente. Eu acho que a gestão me dá condição de ser um juiz melhor. Né? Hoje eu me descobri gestor, é um processo muito gratificante de você ver as coisas acontecendo, o trabalho rendendo, e você tem condição de prestar um serviço mais qualificado. Eu acho que isso que é o bacana da história. Fiz menção a vocês dois, inclusive no discurso, que foi segunda-feira agora. Ah, coisa boa, obrigado aí pela lembrança. Né? Mas o mérito é todo de você. Ô, Bruninho, então, e afinal, você começou com 10 mil processos, hoje... Hoje estamos com 4.300 e... 4.000, eu até anotei aqui, 4.300 e pouco. Eu tenho até É muito processo. Para uma vara criminal é muita coisa ainda. Mas assim, a redução é uma maravilha, né? Sim, sim. Foi assim, no início tinha 10 mil, tinha 9.992, aí um ano depois a gente foi para 7.855, 2 anos depois, a gente foi para 7.110, em junho de 2019, 6.859, e hoje estamos com 4.300 e pouco. Né? A meta é 4.000 até mais de 2022, se Deus quiser. Mais de 2022? Isso, eu tô falando, acho que dá para bater, né? Mas não vou colocar uma... É isso que eu ia falar para você forçar um pouquinho mais, esse não consegue antes. Mas sabe por quê? Porque agora está entrando, como o inquérito saiu da gente, a vara de inquérito, então a gente só recebe ação penal. Então a ação penal para baixar a gente tem que julgar e trabalhar, né? Mas eu acho que a gente consegue menos, né, de 4.000 até lá. Ô, Bruno, eu sei que é muito processo, mas você já pensou de tudo para reduzir essa pauta de audiência? Já, como eu estou te falando. Tem como reduzir? Tem. Com a digitalização, com o processo eletrônico, com a digitalização, eu consigo... Aí você vai precisar de apoio, não é isso? Sim, eu preciso de apoio. Mas, assim, uma vez... E é fácil, porque não tem custo para o tribunal, vamos dizer assim. Né? Assim, arruma um juiz auxiliar de qualquer lugar, um promotor de justiça, pensou, faz pauta dupla, e a gente consegue reduzir a pauta. Videoconferência, o processo digitalizado, a gente consegue. Evidentemente, sim, com o apoio dos servidores para expedir mais mandado, né? Esse tipo de coisa. Mas dá para fazer, é factível e é uma coisa impactante, porque a gente poderia estar marcando audiências daqui a 4 meses, né? Para todos os processos, né? Isso é factível, na minha opinião. Se não fosse a pandemia, atualmente a gente está com quase 2 anos, né, de pauta de crime grave. Se não fosse a pandemia, a gente estava com 1 ano e meio, mais ou menos, né? Porque me impactou aí. Então,
Eu acho que a pandemia impactou todo mundo que precisava fazer audiência, sofreu com ela. sim, sim. Né? Mas outra coisa, como é que tem funcionado os acordos de não persecução aí? O Ministério Público tem feito mesmo para processo antigo, em tramitação, tá tudo. Tem divergência entre promotores. Tem trabalho com duas promotoras, tem promotor que entende que é cabível, mesmo depois de a proposta de denúncia, né? Ante processos antigos, e promotor entende que não é cabível. Então a gente tem que estar trabalhando meio a meio. Eu trabalho mais, como o inquérito, a vara de inquérito que fica mais com isso, né? Quando as ações que já estão em tramitação, então tem trabalhado meio a meio. Ontem, por exemplo, eu fiz homologuei um lá, né? Um ou dois, parece. E homologa na audiência, né? Sim. Eu fiquei sabendo até homologo na audiência, né? E eu fiquei sabendo que até o CALCRIM do Ministério Público tem tergiversado se apoia, se apoia. Ontem, recentemente, postou que ele apoiaria. Ontem enviou uma decisão do STJ no sentido que não seria possível. Então, eles estão meio vacilantes ainda. Eu acredito que é benéfico, viu? Acho que eu particularmente, não vejo sentido em deixar de propor para que esse processo que já estavam em andamento. Né? A gente tem que pensar na prática, né? A gente tem processos de embriaguez ao volante, mais simples, né? Assim, pessoa primária, bons antecedentes, não vai ter direito ao acordo porque, né, a lei veio depois. Eu acho isso meio sem sentido. Data máxima bem, né? E acaba que a gente também tem que pensar no aspecto assim, cometeu um ilícito, ok, vamos dar uma resposta social para isso, vai ser pelo direito penal. Aqui pode ser por meio de um acordo penal, não precisa ser necessariamente uma instrução, que no final talvez o que se imponha numa instrução e o que se imponha no acordo pode ser a mesma coisa, né? Talvez então assim, ou então dar um desconto para o acordo, né? Eu acho que falta pensar um pouco nisso também. Para que a gente tem que seguir um rito todo para chegar talvez num resultado que vai ser o mesmo que eu chego utilizando o atalho? E aí eu penso, talvez você consegue disseminar mais o acordo de não persecução penal, você consegue reduzir prescrição, né? Consegue talvez diminuir a pauta de audiência, né? As audiências de homologação são mais simples, né? Mais rápidas, né? A princípio. Sim. Então, sim, claro, economiza a pauta de audiência, assim, isso impacta. Agora depende muito dessa interface e do convencimento. A gente tem que respeitar o entendimento dos promotores, mas assim, se pensar do lado pragmático, é muito mais tranquilo, assim, muito mais benéfico, vamos dizer, no meu entendimento, né, que se aceite esse tipo de acordo, mesmo com a ação já iniciada. Ô Bruno, a conversa está boa aqui, mas nós já estamos quase virando a hora. Né? Estamos finalmente. Alguma coisa que você deixou que você queria falar, assim? Ou já... Eu ia te falar dessa minha satisfação, assim, e a gente passar essa mensagem de acreditar na gestão, né? Assim, eu, antes de trabalhar com gestão, eu sofria demais, cara, assim, porque eu não vi o fluxo, né? Aliás, quando eu comecei lá na Comarca de Rio Pardo de Minas, eu tentei até fazer esse tipo de um trabalho que eu não imaginava, né? Não tinha metodologia, não tinha os conceitos, experiência para desenvolver. Eu fazia reuniões com servidores para explicar, por exemplo, para evitar perda, conclusão inoportuna, esse tipo de coisa. Mas eu não tinha disciplina, não tinha metodologia. E sofria muito o impacto de não ver as coisas acontecendo, né? Sofri representações na corregedoria, o processo não está andando. E isso me frustrava, e eu acabava acomodando e me resignando com a ideia, né, de que é assim mesmo, as coisas são desse jeito. Até que eu li o livro e me abriu a mente, né? Assim, vocês têm até um ditado lá, vocês citam esse ditado lá, de que a mente se abre. Esqueci de quem esqueci essa citação, mas enfim, realmente me abriu a mente para uma nova realidade, e aí essa realidade existe. Né? Então, eu quero convidar, quero fazer propaganda, faço sempre propaganda, porque realmente mudou a minha carreira e para melhor, muito melhor. Minha mulher que fala, minha mulher não acreditava nessa equalização, mas hoje ela já viu que é realidade. Deixa eu te falar, está aqui o Ricardo falando, o Ricardo Viana dando os parabéns, brilhante trabalho, está querendo incrementar a gestão lá na unidade dele. Isso aí, Ricardo. Esse aí foi um testemunho, um amigão meu, um testemunho do que a gente passava lá em outras comarcas, do Teoflotone especificamente. Sim. Ô Bruno, mas deixa eu falar, até na vida pessoal dá para levar essa gestão, não dá não? Dá, eu falei para minha mulher,
eu falei com minha mulher, né, assim, eu sou muito mais leve, ela viu os resultados, né, eu falei que agora eu vou ajudar mais na gestão do lar e dos filhos, né, porque ela, no início da carreira, na fase pré-gestão, ela sofreu um bocado, né, o ofício da magistratura nos toma muito tempo, né, vamos dizer assim, quando você, principalmente quando você não trabalha de forma organizada, vamos dizer assim, de forma gerencial, não tem esses conceitos que a gente tem hoje, então, a gestão só tem a fazer melhorar essa qualidade de vida, tanto no trabalho quanto pessoal. Isso, Bruno. Ô, Bruno, ó, eu agradeço muitíssimo aí sua participação. Eu acho que você realmente é um exemplo, né? Quando eu e o Luiz começamos a fazer essas lives, às vezes o Luiz até participa, mas ele está viajando, está na estrada hoje. Então nem sempre Dá um ele abraço pode. nele, estou com saudade dele também. Vou falar com ele. E eu lembrei de você porque eu falei, ô, gente, o Bruno ele fez um trabalho tão bonito aí na Vara de Montes Claros, a questão das interfaces, a cultura de baixa e tal. Não tenha dúvida que você sempre é referência nossa, né, nos cursos que a gente dá, exemplos que nós citamos, porque você realmente conseguiu um resultado impressionante. E essa homenagem da Corregedoria é um corolário lógico, né, como se diz na área jurídica, né, é um prêmio que você mais do que merecido. Né? Às vezes a gente vê, assim, não sei, impressão que eu tenho no meu tribunal, tem muitas medalhas assim que se distribuem, né, com, sei lá, critérios meio... Mas eu sei que essa medalha deve ser muito séria, porque eu conheço o seu trabalho e eu sei que você é merecedor disso. Então, ó, meus parabéns, continue assim. Vamos continuar em contato, não é? E se você vier para Belo Horizonte, vai ficar mais fácil. Muito obrigado, cara. Suas palavras me emocionam muito, né? Assim, vocês mudaram a minha vida, eu devo muito a vocês. Vou tirar uma dúvida aqui, Carlos, antes de encerrar. Tem um colega meu de faculdade que fala que você nos deu aula na Federal, né? De processo. Você chegou a dar aula de processo penal na faculdade na Federal? Você formou quando lá? Eu formei em 98. Eu dei em 97 e 98. Pois é, então eu fui seu aluno lá. Eu sou seu aluno na Federal lá. Salvo engano, você dava processo penal? Sim, dava processo penal. Lá você deu habeas corpus para a gente. Eu tenho até a lista de chamada, eu vou conferir lá. Mas então pode conferir lá. Isso, coisa boa. Então a gente já se conhece há muito tempo. Pois é, sem saber. Não é? É um prazer. Muito obrigado pelo convite, um abração para o Luiz e estamos às ordens aí. Parabéns pelo serviço, parabéns pelo Instituto, né? Parabéns por abraçar essa e levar essa bandeira ao Brasil inteiro. Tá joia, obrigadão. Grande abraço para você e agradeço a toda a audiência aí. Até mais. Obrigadão. Um abraço, cara.